Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Todas também bem-vindos. Na verdade, a nossa live hoje ela é bem direcionada pro feminino, mas sempre temos um homem presente. E é muito bom, sim, que eles estejam presentes, porque deles também conseguem conhecer um pouquinho a nosso respeito, né? Gente, para quem não me conhece, que é novo por aqui, que está chegando agora, o meu nome é Milene Soares, eu sou acupunturista, especialista em saúde da mulher e fertilidade dentro da medicina chinesa. Então eu busquei dentro da medicina chinesa, dentro da ginecologia natural, me especializar para atender mulheres. E o meu convite hoje para vocês foi para nós batermos um papo a respeito das 4 fases do ciclo menstrual, né? Dentro do ciclo menstrual na ginecologia natural, dentro do ciclo menstrual na medicina chinesa, nós temos 4 ciclos, né? 4 fases desse ciclo, tá? Na ginecologia convencional, que é que nós mais temos acesso e conhecemos no nosso dia a dia, são somente 3 fases. Essas 3 fases na ginecologia convencional é a fase menstrual, a fase ovulatória e a fase lútea, certo? Na ginecologia natural, que é o nosso foco, a gente vai estar falando um pouquinho mais ampliado a respeito dessas fases. Eu vou mostrar para vocês, vou conversar com vocês, né, a respeito do que é cada fase e o que difere um pouquinho da questão da visão da ginecologia tradicional, ok? Então, dentro dessa ginecologia natural, certo? São 4 fases, como eu falei, e ela é conhecida como ciclo lunar. Nós nos baseamos pela lua, pelas fases da lua. Então, por isso que a gente fala 4 fases na ginecologia natural. Cada fase, ela é composta, então, por uma lunação, por um arquétipo feminino, tá? E por uma estação do ano. A primeira fase, como já é de a gente esperar, é a fase menstrual. Ela começa no primeiro dia de sangramento. A partir do momento que a mulher sangrou, começa a fase menstrual dela. Ah, Milene, mas ontem eu tive uma borrinha, né? Aquele sangue pretinho, sujinho, mas o meu sangue mesmo, ele desceu só hoje que eu sangrei. Quando que eu menstruei? Hoje. Se você fica lá 2, 3 dias com borra, aquela borra de café que a gente fala, você não começou o seu ciclo. O seu corpo ele está se preparando para dar início ao seu ciclo menstrual, tá? Mas o seu ciclo menstrual mesmo, ele começa a partir do primeiro dia do sangramento, né, da menstruação. Essa fase, ela é conhecida como a fase de inverno. Por que a fase de inverno? Por que a estação aqui é inverno? Porque é uma fase de recolhimento. Quando a mulher sangra, a mulher deveria se recolher mais. É uma fase que a mulher tem que olhar para si, olhar para dentro. É uma fase cheia de intuição. É um momento que você se conecta com o universo. Então é um momento que você tem que olhar para você e ver o que você precisa fazer para melhorar esse ciclo menstrual. É a fase da anciã, daquela mulher que quer ficar quietinha no canto dela, quer se recolher, é um momento de introspecção, né? É o momento de você olhar para o seu sangue e ver o que o seu sangue está querendo te contar, o que ele está falando a respeito do teu corpo nesse momento, né? O que tem de errado, o que não tem. Eu sei que a gente não consegue se isolar muito, né? Nos dias atuais a gente não consegue fazer esse isolamento, esse recolhimento para nos reconectar, para olhar para o nosso sangue.
Nós temos as nossas limitações, temos o trabalho, temos os estudos, temos casa, temos marido, né? Quem já tem filho tem os filhos. Então, assim, tente o máximo que você puder. Dormir mais cedo, como é que eu posso dizer? Tomar um banho mais demorado, procurar fazer um escalda-pés depois que você bota as crianças para dormir, certo? É um momento, então, só teu. É um momento de te olhar. A gente fala também que é um momento de morte. Ao mesmo tempo que ele é um momento de morte, ele é um momento de renascimento. Por quê? Porque quando você está sangrando, significa que você não engravidou, né? Então, o seu óvulo, ele não foi fecundado, ele foi para a fase lútea e ele morreu. Junto com esse sangramento, eu quero te dizer que tu tem que deixar tudo embora, te liberta daquilo que não te pertence mais, daquilo que te magoa, daquilo que te magoou nos últimos 28 dias, né? Então, as cicatrizes físicas, emocionais, as mágoas, deixa elas irem embora, deixa elas limparem o teu corpo, deixa o teu sangue menstrual limpar o teu corpo, sempre olhando para a qualidade do teu sangue. A gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, é uma fase que teus hormônios estão super baixos. Então, é uma fase hormonal muito baixa. É uma fase que não é legal para fazer atividade física. Se tu for fazer algum tipo de atividade física, procura fazer meditação, uma caminhada leve, um yoga, mas ela não é uma fase legal para fazer atividades físicas de alto impacto. O negócio aqui, na fase da anciã, é tu usar roupas mais largas, mais confortáveis. Então, aquele moletom velho, aquele pijama que tá lá no guarda-roupa faz uns 10 anos, tu não tira o pijama do couro, pode observar. É na fase menstrual que tu vai usar ele, né? Camisetas mais largas. É uma fase que tu não quer que nada te aperte, porque é um momento teu, é um momento de introspecção. E prestem atenção na intuição de vocês nesse momento. Anotem tudo. Tudo que vocês puderem, anotem nesse momento, porque a intuição de vocês vai estar muito, muito mais elevada. É um momento de alta intuição, tá? O que eu posso recomendar de chá aqui pra gente conseguir se acolher mais, né? A gente tem que se acolher nessa fase menstrual, é o chá de camomila, que para quem tem as cólicas menstruais, ele vai diminuir a cólica, porque ele é antiespasmódico, então ele diminui a cólica menstrual, e o chá de morango, tá? São dois chás que você pode estar inserindo na sua rotina do ciclo menstrual. Uma coisa que eu esqueci de falar, ciclo menstrual, ele dura mais ou menos entre 28 dias. Então, não se atenham que o ciclo menstrual é só aquela primeira semana de sangramento, tá? É 28 dias em média, né, que é o ciclo lunar. Então, é 28 dias. A segunda fase do nosso ciclo é a fase pré-ovulatória. Aqui os teus hormônios eles já começam a querer mudar nessa fase pré-ovulatória. É uma fase de lua crescente. Tu começa a crescer, começa a querer aparecer. É a fase da donzela. É a fase de primavera, de florescimento. Sabe quando a adolescente está começando a se arrumar, a querer ficar mais bonita, né? A menina de 13, 14 anos já está querendo ficar mais bonita? Então, essa é a fase. É a fase da donzela. Você quer ficar mais bonita, você está na fase de primavera, você está no florescimento, você está na lua crescente. É uma fase que a gente se sente muito energizada, então a gente está mais disposta, a gente tem mais força física nesse momento. Esse momento, sim, é muito bom para você fazer uma atividade de força. Ah, vai mudar o treino da musculação na academia?
Então começa na segunda fase do teu ciclo menstrual. A primeira fase começa no primeiro dia de sangramento e vai mais ou menos, porque daí depende do ciclo de cada mulher, até o 5º dia. A segunda fase, ela começa no 6º dia e vai até o 12º dia, tá? Então, a partir do 6º dia do teu ciclo menstrual, tu pode já aumentar os pesos do treino na academia, pode pegar mais pesado na academia, se for esse o caso. Ah, vai mudar de casa? Marido nem precisa carregar caixa, tu carrega sozinha, porque tu tem muita força física e tu tá com muita energia contida para botar para fora, para florescer nesse momento. É um momento que a gente também consegue aprender algo novo. Por estarmos mais dispostas, por estarmos mais energizadas, a gente também tem uma disponibilidade de querer aprender a fazer algo novo, de iniciar novos projetos. É um momento que a gente está totalmente voltada para fora. Então, esse é o momento ideal para te começar novos projetos, tá? Sendo que aqui eu vou indicar para vocês o chá de romã, né? Que é feito com a casca da romã, tá? E o chá de amora. A amora não é a época agora, então a gente vai usar a folha da amora. Mas quando tem época de amora, se eu não me engano é em outubro, façam do fruto da amora, tá? É muito mais benéfico fazer do fruto do que da folha. A mesma coisa o morango, né? O chá de morango ali na primeira fase, procurem fazer da fruta, né? Evitem os chás de saquinho, tá, gente? Fica a dica aqui. A gente volta em outro momento para falar disso. Vamos para a terceira fase? A terceira fase, ela é a fase ovulatória, então. Essa é a fase para a mulher que quer engravidar. Essa é a fase, a terceira fase. Ela começa no 13º dia, tá? E vai até o 17º dia. Essa fase, desculpa, gente, é uma fase de verão, então tudo está mais alto, principalmente a sua libido nessa fase, ela fica mais em alta, né? É um momento maravilhoso para se namorar. Quem quer engravidar, esse é o momento para quem quer engravidar. A libido tá alta, você se sente mais bonita, né? E é uma fase que a gente chama de fase mãe, é a fase da mãe. Então, a lua aqui, nessa fase, tá? É a lua cheia, ela está em contraposição com o sol, é uma fase que você tá mais sensível. A sua sensibilidade até de pele, ela fica mais alta nesse momento, nessa terceira fase, tá? E essa mãe, ela quer, como é que eu posso dizer? Maternar todo mundo. É uma fase da menstruação que a mulher se sente mais amorosa, que a mulher se sente mais empática. É uma fase que a mulher vai cuidar mais das pessoas. Ela vai estar mais maternal mesmo, tá? E ela é uma fase muito legal para você fazer reuniões. Se tu precisa fazer uma reunião, resolver um problema difícil, é agora, é na fase da mãe, ou seja, na terceira fase do teu ciclo menstrual. Por quê? Porque você está mais diplomática. A mãe, ela consegue olhar para o filho e ver o que está acontecendo. Então, ela não é aquela que já vai criticando esse filho. Ela vai ver o que está acontecendo. Então, essa fase da mãe, ela é muito legal para resolver esses problemas. Então, problemas difíceis, reunião, essas coisas tu consegue resolver na fase... Obrigada, Gé. Te amo, amiga. Então, assim, é a fase mais fácil para te resolver problemas. A fase da mãe, que é a terceira fase. Aqui, o LH, tá? Ele vai aumentar
para poder romper o folículo. Por isso que esse é o momento da mulher que quer engravidar. A libido está super em alta nesse momento, tá? É um momento muito legal, é um momento que se a mulher está se preparando para engravidar, é agora. Até porque ela se sente mais atraente nessa fase, né? Nessa fase de mãe. Ela sente o desejo. E ela não só sente o desejo, como ela vai em busca desse desejo. Ela vai em busca desse prazer. O chá indicado, na verdade, é um chá só para essa fase, é o chá de melissa, tá? Então, usem o chá de melissa nesse momento. Vamos para a quarta fase? Quarta e última fase? A quarta fase é a fase que as mulheres dizem é o inferno sobre a terra, que é a famosa pré-menstruação, ou conhecida como TPM. Escapou aqui, gente, deu um lápis na memória. É o TPM, ou fase pós-ovulatória. Ela acontece quando o folículo ele não foi ou foi, aí vai depender, fecundado. Se o folículo não foi fecundado lá na terceira fase, ele vai se tornar o que a gente chama de corpo lúteo. Então, ele vai levar ao processo de descamação do endométrio e vai te preparar para a menstruação. Se o folículo foi fecundado na terceira fase, nessa quarta fase agora, que é a fase de pós-ovulatória, o teu endométrio está totalmente preparado para fazer a implantação desse embrião. Então, se você lá na terceira fase teve a fecundação, vai ser na quarta fase que o embrião vai implantar no endométrio. O endométrio está perfeito na quarta fase para receber esse embrião, para ser implantado. Caso você não engravidou na terceira fase, a quarta fase começa a te preparar para a menstruação em alguns dias. A quarta fase ela começa no 17º dia e vai até a tua menstruação, tá? O que acontece nessa quarta fase, gente? Ela, como é que eu posso dizer? É o outono, tá? Então, se a gente observar no outono, é quando as folhas caem e começam a se preparar, né, para o inverno. Querendo ou não, o outono ele também começa a pedir um recolhimento. Só que ao mesmo tempo que ele pede um recolhimento, o outono ele fala disso, ele derruba as folhas, né? As árvores derrubam as folhas e começam a se preparar para receber folhas novas na próxima primavera. Então, nesse momento de recolhimento, é o momento de você rever o que é bom e o que não é. O que você quer transmutar nessa quarta fase para o teu próximo ciclo? O que é necessário você mudar nessa quarta fase para o próximo ciclo, tá? E o legal dessa quarta fase é que assim, deixa eu só arrumar minha perna aqui, gente. É você entender que a lua, ela é minguante. Então, ela começa a se preparar para colher os frutos da lua nova anterior, ou seja, de 28 dias atrás, tá? A partir do momento que tu começa a entender as fases do teu ciclo menstrual e viver de acordo com as fases do teu ciclo menstrual, as 4 fases que eu falei aqui para vocês, nós vamos começar a nos reconectar com o nosso corpo. E quanto mais a gente se reconecta com o nosso corpo, mais o nosso óvulo fica melhor. Ele fica com mais qualidade, ele aumenta essa qualidade, para que a mulher que quer gestar, ela tenha um óvulo de qualidade. Ao mesmo tempo que você observa as 4 fases, você também vai observar o seu muco cervical. O que acontece? Na terceira fase, o teu muco cervical, lá na fase da mãe, que a libido está alta, que os hormônios estão em alta, que você se sente mais atraente, o seu muco ele está bem elástico. Então, o seu muco está sensacional nesse momento para quem quer engravidar.
Para quem não quer, é o momento de observar que se o muco, abriu o muco está muito elástico, tenho que me cuidar, tenho que me prevenir, né? Não é o momento de engravidar agora, então eu consigo ver pelo meu muco cervical, tá? Então essas fases da ginecologia natural, elas são diferentes da fase da medicina ocidental, né? Da nossa medicina tradicional aqui, tá? Porque ela vai ver de acordo com a lua, ela vai trazer os arquétipos, ela vai trazer as estações do ano, mas não esqueçam que junto com isso a gente tem a questão hormonal também, né? Que eu venho em um outro momento para falar da questão hormonal para vocês. O interessante aqui na questão dos arquétipos, do ciclo lunar, é a gente olhar para nós olharmos para o nosso corpo, como é que estão as nossas emoções em cada fase do ciclo. Nós somos 4 mulheres em 4 corpos diferentes no decorrer do nosso ciclo. No ciclo da donzela, por exemplo, que é a segunda fase, a gente vai perceber que as rugas diminuem, que os nossos olhos estão mais brilhantes, que nós estamos mais curiosas, né? Já no ciclo menstrual da anciã, a gente vai se sentir anciã mesmo, velhinha, né? Querendo roupa larga, não quer se incomodar. E então a gente precisa desse recolhimento. Antigamente, eu acredito que não exista mais, mas existiam tribos indígenas que quando a mulher menstruava, elas se recolhiam à tenda vermelha. Ela já tinha esse nome de tenda vermelha porque só as mulheres menstruadas podiam ficar ali. E ali elas ficavam até o 7º dia. Claro que por trás disso tem toda uma história, né, do porquê que elas se recolhiam. Mas foi observado o quanto isso traz de benefício para o corpo da mulher. Por isso que foi dividido em ciclos lunares. Então a gente tem que aprender a conviver com essas 4 fases menstruais, né? Olhem para o sangue menstrual de vocês. Vejam o que ele está contando a respeito da tua saúde. Observem o que ele está te dizendo. Se o teu sangue menstrual tem muco, se o teu sangue menstrual é muito escuro, se ele é muito claro, se ele é ralo, né? Se o teu muco menstrual tem muito endométrio, muito pedaço de endométrio, cada tipo de sangue menstrual quer te dizer uma coisa, né? E esse é o momento da gente começar a se olhar. Então, nessa 4ª fase, tá, gente, que eu esqueci, fui e voltei aqui, o chá que eu indico é o de erva doce, para as mulheres que não engravidaram, até mesmo para aquelas que engravidaram, mas também indico o chá de gengibre, tá? Para aquecer o útero, né? Manter esse útero aquecido. E só quero ressaltar uma coisa lá da primeira fase. Menstruou, chinelinho no pé. Gente, não botem o pé, meninas, mulheres, adolescentes, por favor, não coloquem o pé no chão gelado, tá? É chinelo no pé, é meia. Agora, aqui, pelo menos aqui no sul, né? Aqui em Camboriú já tá frio, então a gente já pode começar a dormir de meia. Eu sempre recomendo para as minhas pacientes aqui da clínica usarem meia no ciclo inteiro, né? Mas como a gente estava no verão, então pelo menos na fase menstrual, tá? Na primeira fase, coloquem meias nos pés. Outra coisa, mantenham essa região de abdômen ali que pega o útero e pega a lombar aqui atrás, também aquecidas, tá? Isso vai facilitar para você lá na próxima menstruação. Então, quanto mais tu observa o teu ciclo menstrual, quanto mais tu se reconecta, mais qualidade vai ter o teu óvulo, mais qualidade vai ter o teu endométrio e você como mulher também vai ter mais qualidade de saúde. Porque a gente, na 4ª fase, que é a fase da TPM, a gente não é obrigada a ter TPM, né? A gente tem TPM quando nós não vivemos de acordo com a nossa verdade. Então, a gente vai ficar mais raivosa, ter mais TPM. A TPM, na verdade, é a fase escura do ciclo, né? A escuridão dentro da gente, mas é o encontro conosco mesmo. É como se a gente estivesse se olhando no espelho e falando com a gente.
Só que a partir do momento que tu aceita a tua menstruação como algo divino, como algo maravilhoso na tua vida, que ela tá ali para te trazer benefício, os teus ciclos menstruais eles se tornam muito mais fáceis, menos doloridos. Tá bom, gente? Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Pode ficar à vontade, pode me interromper e ir perguntando, tá? Eu acho que eu falei aqui para vocês de todas as fases menstruais, né? Dos arquétipos, também das luas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu vou responder. E sou grata, muita gratidão por todos que estiveram aqui comigo e que vão assistir esse vídeo depois também. Eu finalizo aqui com vocês com a quarta fase, com a dica do chá de gengibre e chá de erva doce, tá bom? Beijo grande, gente. Até mais.